ordenação sacerdotal, pela qual se transmite a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos, de ensinar, santificar e governar os fiéis, foi na Igreja Católica, desde o início e sempre, exclusivamente reservada aos homens. Esta tradição foi fielmente mantida, também pelas igrejas orientais. João Paulo II manteve a tradição da Igreja, ensinando que a ordenação sacerdotal é exclusivamente reservada aos homens. O Papa João Paulo II demonstrou ser um verdadeiro representante de Pedro, quando exerceu o seu papado. Ele convidou aos membros da Igreja para evangelizar sem medo. E na sociedade em que vivemos, teremos que falar com firmeza. A verdadeira evangelização só pode ser realizada dentro da verdade. Não será enfraquecendo a verdade moral e negligenciando os verdadeiros valores que a Igreja cumprirá sua missão em favor do homem. A evangelização fora da verdade é mais um ato de covardia e traição do que de evangelização. E o pregador não pode deixar de falar a verdade só porque tem alguém que não aceita. A quem o clero da nossa Igreja deve agradar? A Jesus, que sacrificou-se por nós e criou todas as condições necessárias para salvar as nossas almas. Ou aos grupos LGBTs, que são apenas criaturas pecadoras, que tentam impor à sociedade as suas ideologias, que são contrárias às leis de Deus. Muitos pregadores, por medo de pregarem a verdade, começam a adulterar a palavra de Deus, causam confusão espiritual, escondem a Bíblia, tradição e magistério, e se preocupam mais com a política, falando daquilo que o Papa João Paulo II proibiu. Por conseguinte, os ministros sagrados, bem como os religiosos e religiosas consagrados, devem evitar cuidadosamente qualquer envolvimento pessoal no campo de política, ou do poder temporal. O Papa Francisco, ao longo do seu reinado, vem se envolvendo com vários tipos de políticos. Principalmente, com políticos declaradamente abortistas, comunistas, e simpatizantes dos grupos LGBTs. Não há nada de errado em receber essas pessoas no Vaticano. Todos os papas fazem isso, mas a função de um verdadeiro representante de Cristo seria a de convertê-los, e não incentivá-los a continuar no erro. Bergoglio quer agradar ao mundo, agradar aos pecadores, ao invés de agradar a Deus. Jesus também se reunia com os pecadores, mas sempre os aconselhava a se converterem e mudar de vida. Jesus perdoou a mulher adúltera, mas disse a ela: vá, e não peques mais. Ou seja, converta-se e mude de vida, se você quer agradar a Deus e ir para o céu. Toda a vida de Jesus está cheia de firmeza. Nunca o vemos vacilar. Ele sempre pregou abertamente e sem medo. Falei abertamente ao mundo, nada falei às escondidas. Ele pede aos que o seguem essa vontade firme em qualquer situação. Deixar-se levar pelas ideologias humanas, contrárias às leis de Deus, é próprio de pessoas com uma formação superficial, sem critérios claros, sem convicção profunda, ou de caráter débil. Os respeitos humanos surgem quando se dá mais valor à opinião das outras pessoas do que do juízo de Deus. Sem ter em conta as palavras de Jesus: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Não devemos temer os ataques dos homens. É melhor suportar todos os tipos de zombarias, críticas, perseguições, e continuar pregando o Evangelho, do que deixar tudo de lado e ouvir no dia do juízo as seguintes palavras: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Não devemos ter medo de evangelizar. A nossa atitude, ao vivermos a fé cristã, deve ser a mesma de Jesus. Nunca devemos desanimar. A nossa atitude deve ser clara, coerente com a fé que professamos, porque somos evangelizadores da verdadeira doutrina de Cristo. Percebo essa atitude em poucos bispos e padres atualmente. A grande maioria do clero prefere agradar aos pecadores, e muitos sacerdotes, ao invés de combater o pecado, ainda são coniventes com os grupos LGBTs e as suas ideologias, que são claramente condenadas na Bíblia. Essas pessoas têm uma visão totalmente distorcida de Deus. O Deus destes cristãos de nosso tempo é um ser totalmente bondoso e compreensivo, que não tem regras, nem mandamentos, nem exigência nenhuma. Tudo o que ele quer é que as pessoas sejam felizes, fazendo o que elas gostam. Esse Deus dos modernos cristãos é um Deus totalmente misericordioso e tolerante, que a todos perdoa, e a ninguém condena. Que ama as pessoas como elas são, e não se importa com o que elas fazem. Que acolhe a todos, do jeito que vivem, e com as práticas que têm. Ele é puro amor, por isso, a ninguém castiga, e tudo tolera, pois infinita é a sua misericórdia. Quando se mostra a essas pessoas, que na verdade, a crença delas é em um falso Deus que nada tem a ver com o Deus da Bíblia, revelado em Jesus Cristo, e que na verdade, elas são idólatras, adoradores de um Deus criado por elas à sua imagem e semelhança, razão pela qual não são cristãs em sua forma de pensar e agir. Então, elas se irritam, esbravejam, e nos acusam de fundamentalismo, batem o pé, dizendo que são cristãs sim. E ainda falam, quem somos nós, para julgá-las? O homossexualismo existe há milhares de anos, mas, com a ajuda do Papa Francisco, os grupos LGBTs vêm crescendo assustadoramente e se fortalecendo em vários países do mundo. E aqueles poucos sacerdotes, que são contra o homossexualismo, são perseguidos e maltratados, mas não deixam de evangelizar, mesmo no meio de tantas perseguições. Aqueles que seguem a verdadeira doutrina de Cristo, são perseguidos pelos seus superiores. E, infelizmente, a expectativa não é boa. A tendência é piorar cada vez mais, porque a inversão de valores, a apostasia da fé, e o abandono a Deus, está se tornando cada vez mais evidente, com o passar do tempo. Vivemos nos tempos em que é mais necessário proclamar a verdade sem ambiguidades, porque a mentira e a confusão imperam por toda parte. E quanto maior for a oposição, maior deve ser a nossa luta. O cristão nasceu para a luta, e quanto mais difícil ela se apresenta, tanto mais segura há de ser a vitória com auxílio de Deus. Como disse a mãe de Jesus, aconteça o que acontecer, continuem firmes na fé católica e no verdadeiro magistério da Igreja de Cristo. Peço a todos que compartilhem esse vídeo e me ajudem a evangelizar. Jesus precisa do nosso sim corajoso.